Estamos hoje na segunda semana que estamos meditando sobre o Natal, o nascimento de Jesus, essa jornada especial que Deus proporcionou à humanidade. Na semana passada, o pastor Odair falou sobre a visita dos Reis Magos, sobre a relação de Herodes com aquela notícia daquele menino que estava vindo e seria o possível rei dos judeus. E várias questões foram levantadas do que se buscava, o que se almejava. E aquele texto, com base em Mateus, refletia a visita daqueles reis magos ao Senhor Jesus, a José, a Maria, a relação de Herodes com aquele acontecimento. E hoje eu quero conversar com vocês sobre a segunda parte dessa série, da Jornada do Natal, aonde vamos ver em Lucas um outro encontro de pessoas que vão até o Senhor Jesus, vão até José, até Maria, e tem uma grande surpresa pelo agir de Deus. Baixe a sua cabeça, vamos orar. Santo Espírito, obrigado por essa noite, obrigado por mais uma semana onde vamos meditar, refletir sobre esse presente maravilhoso que foi a vinda do Senhor Jesus a esse mundo para nos salvar, nos libertar, nos ajudar, nos restaurar na conexão com o Senhor. E pedimos, Espírito Santo, fala conosco, abre o nosso coração, abre a nossa mente. Queremos receber, Deus, a divina semente da palavra do Senhor, para que ela gere frutos, para que ela gere vida, e que em nome de Jesus você receba tudo aquilo que Deus tem reservado para a sua vida nessa noite. E eu repreendo em nome de Jesus qualquer distração e qualquer espírito contrário que queira se levantar contra esse momento. Somente a tua voz, Senhor, somente a tua presença, Senhor, é o que aceitamos aqui em nome de Jesus. Amém. Então, no livro de Lucas, temos um relato sobre o nascimento de Jesus de uma forma diferente daquela que há em Mateus. Então acompanhem comigo na tela. Naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim José também foi da cidade de Nazaré, da Galileia, para a Judeia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento, e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos, e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo. Estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto lhes servirá de sinal. Encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Então há um contexto. Vimos o contexto de Mateus, lá a história de Herodes, onde numa visão local, ele que estava reinando ali sobre os judeus. Hoje vamos ver num contexto mais amplo, onde temos por trás da história uma outra história. Onde o texto começa no versículo 1 ali do capítulo 2, falando sobre um homem, César Augusto.
Seu nome na realidade era Otaviano. Ele era filho de Júlio César, um grande nome da história. E depois que Júlio César morreu, Otaviano assumiu o seu reinado e ele foi cada vez crescendo mais e se empoderando mais de autoridade, de poder no seu governo. E ele recebeu o título de César também, como aquele que era o grande, o governante, o imperador. E Augusto, aquele que governava. César Augusto, o grande imperador que está governando o reinado e o reino de Roma. Mas ele foi mais além. Ele se aproveitou de um momento no seu reinado, onde um cometa conhecido, o cometa Halley, passou. E as pessoas ficaram admiradas com aquele cometa que estava cruzando os céus e aquela luz que estava aparecendo diante de todo o Império Romano. Ele disse, olha, esse é o espírito do meu pai Júlio César, que vocês reconheciam que era um Deus. E ele veio com o seu espírito novamente para me fazer o Filho de Deus. César Augusto, ele buscou para si, ele tomou posse para si de um título, o Filho de Deus. Bem na mesma época onde Deus estava planejando trazer Jesus à terra e revelar o seu verdadeiro Filho, o verdadeiro Filho de Deus. Então ele exigia adoração, ele exigia que as pessoas o honrassem como um filho de um Deus verdadeiro. Então por trás desse reinado, onde Cristo nasceu naquela época, a região da Judéia era governada por Roma, estava no poder um homem que se intitulava o Filho de Deus, o falso Filho de Deus, porque o verdadeiro estava nascendo lá em Belém. E havia um homem também, que é mencionado no versículo 2, Quirino, que era um governador da Síria, que cumpria tudo aquilo que o César Augusto mandava. Ele obedecia todas as suas ordens e tinha todo um contexto onde o Império Romano estava ali reinando sobre as pessoas, tirando todos os recursos que as pessoas tinham, exigindo obediência, exigindo adoração, exigindo que as pessoas se voltassem para um reinado de um Deus que não era verdadeiro. Então essa região, Roma, centro do mundo da sua época, com mais de 1 milhão de habitantes, era onde tudo emanava. A autoridade, o poder, a riqueza, a religião. E as pessoas deveriam se voltar para Roma e guiar as suas vidas de acordo com Roma. Mas também havia um outro lado da história. Esse lado da história, ele representa ali um contexto de esplendor, de glória, riqueza, poder e influência, tudo aquilo que César Augusto buscava. Ser um filho de Deus, ser um Deus na terra, onde fosse reverenciado com poder, glória, esplendor. Mas era algo bem diferente que Deus planejava para a sua vinda à terra. Jesus não veio num contexto desse. Apesar de ser o Rei da Glória, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que tem todo o poder em suas mãos, ele não vem nesse contexto, ele não nasce em Roma, ele não nasce num berço de ouro, ele não nasce num palácio. Ele não nasce numa situação que se aproveita de um cometa, para que as pessoas vejam que há algo poderoso chegando a esse mundo. Ele se aproveita de algo muito, muito diferente. Um contexto de humildade e simplicidade, porque ele escolhe a cidade de Belém, a casa do pão para nascer. Uma cidade com aproximadamente 500 pessoas. Roma, 1 milhão de habitantes, o centro do poder, o centro onde as coisas acontecem, onde há um homem se intitulando Filho de Deus, exigindo adoração. Mas o plano de Deus acontece na periferia de uma cidade desconhecida pelo Império Romano, de 500 pessoas. Conhecida como cidade de Davi. Davi veio dessa cidade. Era mais uma cidade entre milhares do Império. E aquele homem que se intitulava o Filho de Deus, nem passava por sua cabeça que o verdadeiro Filho de Deus estava vindo ao mundo nos seus dias. E naquele contexto havia um homem simples, pastores de ovelhas, homens pobres, uma função que ninguém queria para os seus filhos. Eram homens conhecidos por ter ali uma conduta duvidosa. A gente vai falar mais sobre eles adiante. Mas foi naquele contexto de uma cidade pequena, perto de pastores de ovelhas, onde Jesus, uma criança recém-nascida, pequena, frágil, que nasceu fora de uma casa, num local não apropriado, numa estrebaria, colocado numa manjedoura, vem ao mundo como o verdadeiro Filho de Deus. Sem nenhuma influência, sem nenhum poder, sem nenhuma glória aparente segundo a visão dos homens. E ele tem esse contexto de simplicidade, irrelevância, pobreza, humildade. Bem diferente daquele contexto onde um outro homem se intitulava Filho de Deus.
A lógica de Deus era diferente. Aquilo que o homem achava que era o centro da história, que acontecia lá em Roma, que era para onde os olhos deveriam se voltar, na realidade deveria ser ignorado. E deveriam olhar para uma pequena cidade, na periferia de Belém, pois de lá viria o verdadeiro Filho de Deus. Aquele que nos salvou, aquele que te salvou, aquele que está aqui esta noite para tocar na sua vida. Então, nesse contexto, num lugar pequeno, numa periferia, numa estrebaria, com pessoas que não tinham ali nenhum poder social, pessoas que não tinham uma boa reputação, o Filho de Deus vem ao mundo. E a gente tem algumas lições para aprender dessa jornada do Natal que acontece na periferia de uma cidade em Belém. Nós vimos no começo que houve um recenseamento. Mas por que aquele recenseamento? Havia uma profecia em Miqueias 5:2, mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena, entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Deus escolheu uma cidade da onde o Messias deveria nascer. Então havia um problema. Josué e Maria estavam em Nazaré. Ela já estava ali com os meses da gravidez já avançados. Mas a profecia dizia que Jesus nasceria em Belém, não em Nazaré. Então Deus, movendo a vida de César Augusto, faz com que um decreto de um recenseamento fosse feito. Sabe o censo do IBGE? Que a cada 10 anos alguém na sua casa pergunta lá quantos moram, qual a idade, sexo, o que você tem de renda, mais ou menos algo assim. Mas imagine um império onde milhões de pessoas precisam passar por esse recenseamento. E não tem computador, não tem tablet, não tem papel no jeito que a gente tem hoje. Então era todo um sistema organizado para que fosse feita aquela contagem e a prestação de contas de cada pessoa, de cada família que estava sob domínio do Império de Roma. Então eles deveriam voltar à sua cidade natal e nessa cidade lá prestar contas para um recenseador e passar ali todos os seus dados. E por meio de um decreto desse, Deus usa a vida de César Augusto para mover a história para que se cumprisse aquilo que ele havia prometido. César Augusto, que se achava o Filho de Deus, nem imaginava, nem passava por sua cabeça que o seu decreto era para cumprir uma profecia que Deus tinha feito há mais de 500 anos atrás. Deus move a história para cumprir aquilo que Ele prometeu. Deus se compromete com aquilo que Ele promete. Aquilo que Deus prometeu na sua vida, Ele vai dar um jeito de que isso aconteça. Ele vai mover o coração de pessoas, Ele vai mover com que pessoas possam fazer coisas que nem elas percebam que está acontecendo, para cumprir aquilo que Ele prometeu para você. Deus não vai influenciar no livre-arbítrio de ninguém, mas Deus, na sua sabedoria e no seu poder, Ele consegue conduzir e levar a história por caminhos onde tudo aquilo que Ele falou se cumpra 100%. Parecia improvável que Jesus nasceria em Belém, porque eles estavam morando em Nazaré, 150 quilômetros, uma viagem a pé longuíssima. Mas por meio de um decreto, eles foram obrigados a se locomover para cumprir uma palavra. Deus vai mover céus e terra e pessoas para cumprir aquilo que Ele tem decretado sobre a sua vida. E Ele fez isso aqui no primeiro Natal. Uma segunda lição. O Filho de Deus se tornou filho do homem para que você fosse feito filho de Deus. O Filho de Deus, Jesus, Deus Filho, veio ao mundo e assumiu a forma de um frágil bebê para que um plano se cumprisse e você tivesse acesso a uma salvação, uma restauração, que não haveria nenhum outro jeito dela acontecer, a não ser por Jesus. Ele se esvazia da sua glória, do seu poder, e coloca momentaneamente de lado. E vem ao mundo como uma frágil criança para passar pelo mesmo processo que você e eu passamos. Imagine naquela manjedoura, aquele bebezinho frágil, que dependia do leite de Maria. Ele dependia que ela trocasse suas fraldas, que ela cuidasse dele. Aquele era o próprio Deus na forma de um homem. E Ele se submeteu a isso para que você fosse feito um filho de Deus, por meio da sua obra na cruz um dia. O Filho de Deus se tornou filho do homem para que você se tornasse um filho de Deus.
Esse é o sentido verdadeiro do Natal. Esse foi o propósito principal. A vinda de Jesus, para que você um dia se tornasse o Filho de Deus. Há mais algumas lições nesse texto. Nós vemos que uma mensagem especial foi entregue a um grupo de pastores. Os reis magos souberam de uma estrela e ficaram curiosos sobre aquilo. Herodes soube por meio dos reis magos que uma profecia havia sido dada e que nasceria o Messias, o rei dos judeus. Mas nenhum deles recebeu uma visita especial dos céus, anunciando a vinda de Jesus. Apenas alguns homens que estavam no campo. E esses homens aparentemente não mereciam que Deus entregasse essa notícia a eles. Quem eram esses pastores? A gente tem uma visão hoje muito bonitinha, os pastores de ovelhas, criando aquelas ovelhinhas, chegando para adorar Jesus, pessoas de bom coração, pessoas queridinhas. Vamos ter aqui as crianças ensinando os pastores, os reis magos. Mas naquela época, ser um pastor de ovelha não era algo que você ia querer para o seu filho. Eles eram considerados como ladrões, pessoas que levavam seus rebanhos por terrenos que não eram deles, que usavam o campo que não eram deles, que levavam animais que não eram deles. Eram pessoas de caráter duvidoso. Ninguém queria se associar a esses homens. Eles eram necessários, porque havia necessidade de manter os animais para os sacrifícios religiosos do templo. Mas eles não podiam entrar no templo, eles não podiam participar de nenhuma cerimônia, pois a função de um pastor de ovelhas era algo impuro. Então, a sociedade olhava para eles: olha, meu filho, nunca queira ser um pastor de ovelhas. Nunca queira ter contato com esses homens. Homens mal falados, homens fedidos, homens que não se cuidam, homens que não têm futuro. Mas foram esses homens que receberam a visita de anjos celestiais e ouviram o anúncio do nascimento de Jesus. Deus vem para as pessoas que não merecem. Deus se revela para aquela pessoa mais improvável. E a gente acha que primeiro eu preciso me santificar, eu preciso parar de fumar, eu preciso parar de fazer coisas erradas, eu tenho que mudar a minha vida para depois Deus se revelar a mim, depois eu ir para a igreja, ter um encontro com Deus. Mas Deus está à procura de pessoas que visivelmente não merecem a presença dEle, porque Ele vem por graça, Ele não vem por mérito. Deus se revelou a pessoas que não o buscavam. Eles estavam trabalhando, simplesmente trabalhando, cuidando dos seus rebanhos. Os reis magos buscavam, procuravam, haviam pessoas naquela época procurando e buscando o nascimento do Messias. Por quê? Havia uma profecia no livro de Daniel, falando que depois que os muros de Jerusalém fossem reconstruídos, 483 anos depois o Messias nasceria. Então, assim que Neemias termina de construir os muros da cidade de Jerusalém, contam-se 483 anos, segundo a profecia de Daniel, capítulo 9. E aquele seria o ano do nascimento do Messias. Então muitas pessoas estavam buscando, procurando, tentando compreender. E aqueles reis magos faziam parte da mesma companhia da época de Daniel na Babilônia, que estudavam os astros e as estrelas. Eles tiveram acesso a alguma informação que Daniel escreveu naquela época, falando sobre o período onde o Messias viria ao mundo. Mas esses homens no campo, cuidando de ovelhas, mal falados, quando chegavam na cidade, as pessoas não os recebiam bem, eles não estavam buscando a Deus, mas Deus se revelou a esses homens. Deus quer se revelar a muitas pessoas que não estão buscando Ele, pois Deus quer que todos se salvem. Dezenas e milhares de pessoas no mundo islâmico, onde não podemos pregar o Evangelho, não podemos levar uma Bíblia, não podemos fazer nada, estão tendo encontros sobrenaturais com Jesus. Por meio de sonhos, visões, visitações angelicais. Eles não estão buscando, mas Deus está se revelando a eles, pois Deus quer que todos sejam salvos. E essa mensagem foi entregue a pessoas que não esperavam aquilo. Eles ficaram atormentados quando viram um anjo, né? Eles têm uma fama ruim. Um anjo apareceu, é para quê? Vai me matar, né? Sou uma pessoa ruim, ninguém gosta de mim. Apareceu um anjo aqui, é juízo de Deus, vai destruir a minha vida. Eles não esperavam por aquilo, mas Deus se revelou a eles. No momento onde você menos espera, Deus quer se revelar em áreas da sua vida. Ele quer surpreender você. Deus é um Deus que sempre nos surpreende. Ele vai continuar nos surpreendendo.
Qual é a importância dessa mensagem? Porque eles foram escolhidos para ajudar a redefinir a imagem que eles tinham de Deus. No primeiro momento, o anjo fala: olha, não tenham medo. Deus me enviou, mas não foi para destruir vocês. Deus ama vocês. E a principal mensagem do Natal é que Jesus veio para redefinir a nossa imagem do Senhor. Deus não é aquele Deus carrancudo que quer destruir o mundo, enviar o seu juízo, está lá com o seu cetro, enviando raios sobre a terra, derrubando aviões, matando pessoas. Deus é um Deus amoroso que enviou Jesus. E a mensagem dele é: não tenham medo. Eu quero consertar a bagunça que vocês fizeram. Deus queria redefinir na mente deles o que eles pensavam sobre Deus, sobre o que Deus esperava das suas vidas. Segundo, Deus queria dar um outro propósito e significado para eles. Algo que envolvesse alegria. Eu estou lhes trazendo boas novas de grande alegria. Esse grupo sofrido, desprezado, muitas vezes deprimido pela sua condição social, estava recebendo de Deus a oportunidade de ter um encontro com o Senhor e Salvador, que ia trazer a eles um novo nível de alegria que eles nunca experimentaram. Tem gente aqui hoje que você nunca foi feliz de verdade. Você tem várias coisas, você olha para a sua vida, mas você não encontra felicidade, apesar de encontrar quase tudo. A felicidade vem por meio de Jesus. Essas boas novas de grande alegria estão disponíveis em Jesus. O que mais aprendemos? Que essa mensagem é para todos. Ele queria trazer um propósito para que eles pudessem compartilhar algo que não era para eles, que não era só para uma classe social elitizada, mas que era para todos. Eles receberiam um propósito de compartilhar aquilo. A gente vai ver mais à frente que essa experiência maravilhosa que eles teriam de ver o Salvador, o Deus encarnado, o Filho de Deus, no seu primeiro momento na terra, ia redefinir um propósito para suas vidas. Não mais apenas pastores de ovelhas, mas pessoas que iam compartilhar essa mensagem. O que mais esse texto nos ensina? Que eles veem Jesus por um ângulo totalmente diferente, que não aparece para os outros. Primeiro, como Salvador. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador. E olha como eles precisavam de um Salvador. Salvador era aquele que viria para libertá-los, tirá-los de uma condição de opressão e colocá-los numa condição de liberdade. Muitas pessoas não entendem por que ser salvo. Salvo do quê? Salvo de nós mesmos, do nosso pecado, da nossa condição de rebeldia contra Deus. Salvos de um mundo maligno, onde o mal impera. Salvos de uma condenação e de um juízo que virá sobre todos aqueles que são rebeldes a Deus. Essa mensagem estava sendo revelada a eles. Jesus como Salvador estava vindo ao mundo, estava se revelando ao mundo. O homem não precisaria mais ser condenado. E Jesus como Cristo. Cristo é a tradução grega de Messias, ungido, escolhido de Deus, o próprio Deus vindo ao mundo como homem para trazer o seu reino e o seu reinado. Eles conheceriam o próprio Deus encarnado em um homem. E também conheceriam Cristo como Senhor. Aquele que não quer apenas salvar, não quer apenas libertar, mudar a condição da pessoa, mas Ele quer reinar sobre a pessoa, numa condição de Senhor, onde aquele quem vai ditar as regras. Jesus, Ele quer ser o seu Salvador, Ele quer ser o seu Messias, o seu Cristo, Ele quer ser o seu Senhor. Isso não é algo pesado, não é algo ruim, é algo muito bom e libertador. E essa era uma mensagem de grande alegria. Então a gente vê algumas coisas que aconteceram, como é que eles reagem? Será que eles ficaram debatendo sobre aquilo? Será que isso não foi algo da nossa cabeça? Imagina você no campo. De repente, você e uns amigos começam a ver algumas coisas. Nunca viram na vida aquilo. Anjos falando, música. Eles podiam ficar ali sentados. Será que não foi um cogumelo que a gente tropeçou aqui, deixou a gente alucinado? Começar a debater sobre aquilo. Pois era algo irracional. Da onde que Deus ia aparecer para pastores com aquele caráter, com aquele histórico, para anunciar uma mensagem daquele porte? E não apareceu para nenhum profeta, para nenhum sacerdote, para nenhum rei, para ninguém. Apenas para pastores humildes e mal falados lá no meio do campo. E eles também não ficaram rejeitando a mensagem, achando, olha,
isso tudo é muito bonito, tudo isso é muito bom, mas eu não sou digno de transportar essa informação, essa boa nova. Vamos deixar de lado. E eles também não ficaram ignorando aquilo. Olha, a gente não está disposto. Daqui até a cidade é uma boa pernada, vamos ter que deixar as ovelhas em algum lugar, vamos ter que conseguir alguém para cuidar desse rebanho, a gente vai ter que ficar procurando, porque você não está dizendo qual é a estrebaria, qual é a manjedoura que Jesus está, a cidade está cheia, veio pessoas do Império Romano inteiro para fazer o recenseamento, a gente vai ter que bater de casa em casa e perguntar se lá nasceu um bebê, se tem alguma criança na manjedoura, é muito empenho. Eles não pensaram assim. E eles também não ficaram duvidando. Olha, isso aqui pode ser uma manifestação espiritual, mas isso aqui não deve ser de Deus. Eles não rejeitaram aquilo. Eles creram, acreditaram e se dispuseram, se submeteram. O texto fala que eles imediatamente foram para Belém. A impressão que dá quando você lê o texto é que eles saíram correndo, deixaram as ovelhas para trás e foram ver se aquilo que eles ouviram era verdade. A notícia foi tão vibrante, foi tão impactante aquilo que eles experimentaram, que a impressão que dá é que foi algo assim, ó. Então vamos, larga tudo e sai correndo. Vamos encontrar Jesus. E realmente eles tiveram que bater de lugar em lugar, pois não estava especificado. Olha, na rua tal, número tal, você vai encontrar lá atrás da casa uma estrebaria com a manjedoura e Jesus lá. Não. Eles tiveram que se empenhar um pouco. Correr, bater em porta e achar o local. Eles acharam. E quando isso aconteceu, eles tiveram como produto daquele encontro com Jesus algo que falta para a gente às vezes. Apesar de já termos tido um encontro com Jesus. Uma nova disposição de compartilhar a Cristo. Eles vão lá, encontram o bebê, eles encontram Maria, eles encontram José. Eles veem que aquilo que aconteceu lá no campo era real, era verdade. E eles não se contiveram. Versículo 17 e 18. Depois de o verem, contaram a todos o que lhe fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficavam admirados. Todos. Eles saíram lá da estrebaria, viram uma pessoa na esquina, parava e contava para aquela pessoa. Foram mais adiante, viram um grupo de pessoas, parava aquele grupo e contava para aquelas pessoas. Chegaram perto de amigos pastores, paravam e contavam aquilo que aconteceu. Eles contavam para todas as pessoas o que viram e o que encontraram. Quando o nosso Natal é Cristo, e a gente reconhece que essa mensagem de um Salvador vindo ao mundo, um Filho de Deus, se tornando Filho do homem, para que nós possamos nos tornar filhos de Deus. A gente entende que isso é real, que Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Cristo. Isso deve transbordar. Isso deve ser algo que não vai conseguir ficar contido, pois a mensagem ela é muito boa. Depois de milhares de anos de opressão e escravidão do pecado e do mal, há uma mensagem de libertação, de Deus vindo à terra para resgatar o homem. A gente precisa restaurar esse sentimento de que Jesus é o nosso Cristo, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Essa mensagem não pode ficar presa dentro de quatro paredes. O mundo precisa ouvir. E por último, eles tiveram uma nova disposição de glorificar a Deus. Eu não sei se eles glorificavam a Deus no campo, mas depois que eles têm esse encontro, eles saem e os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto. Tudo. Você é grato a Deus por essa mensagem do Natal? De que Deus vem ao mundo como Salvador da sua vida. Alguém para libertar você, alguém para aproximar você de Deus. E Ele escolhe pessoas que não são os mais prováveis, os mais respeitados, os mais famosos, os mais ricos. Ele escolhe pessoas que são comuns, que estão no seu dia a dia trabalhando, e de repente são surpreendidos pelo amor de Deus e a sua revelação. Fique em pé. Feche os seus olhos. A equipe de louvor pode nos ajudar. Nesses encontros com o nosso Senhor Jesus, coisas devem acontecer.
Feche os seus olhos. Eu não sei se você tem no seu coração um sentimento de que às vezes você é mais um, de que nesse mundo, na história da humanidade, você é mais um pontinho de poeira que foi lançado no universo. Aquilo que você faz aos olhos da sociedade não é tão importante assim, a sua profissão é algo muito comum. Você não está num centro famoso como Roma, naquela época. Você está na sua rotina, no seu dia a dia. E talvez, até como esses pastores, alguma área da sua vida não tem uma boa reputação. Mas saiba que lá no seu dia a dia, na sua rotina, em momentos onde você menos espera, Deus quer se revelar a você. Deus quer que uma mensagem de amor, salvação, restauração, libertação seja compreendida por sua vida num novo nível. E você que já teve essa experiência com Deus, assim como aqueles pastores, tem o privilégio de levar isso adiante. Depois de um tempo você acha que a mensagem talvez não tenha tanto poder assim. Você já se acostumou. Mas você não faz ideia de que uma pessoa sofrendo, uma pessoa presa pelo pecado, presa pelo mal, presa pelos vícios, presa por circunstâncias de derrota, vai sentir, ao ouvir essa mensagem simples de que o próprio Deus se fez homem para restaurar a nossa ligação com Ele. E Ele veio para ser o nosso Salvador, o nosso Senhor, o nosso Cristo. Espírito Santo, enche o nosso peito, enche o nosso coração de uma vibração, de uma emoção, de uma convicção tão grande, como o Senhor encheu, Deus, o peito daqueles pastores, que eles não se continham, eles queriam convidar, eles queriam falar, eles queriam espalhar aquela notícia, de que o próprio Deus, por amor e por graça, veio ao encontro de todos nós, trazer boas novas de alegria a todos os homens, a quem Deus quer conceder o seu favor. Senhor, nos abençoe que nesse Natal, no próximo domingo, possamos aproveitar, Deus, que vamos ter aqui um teatro, uma mensagem especial de salvação, de libertação, para levar pessoas ao Senhor. Deus, que essa semana os nossos vizinhos, os nossos parentes, os nossos amigos ouçam da nossa boca um convite para nos acompanharem aqui no próximo domingo, para que possamos encher essa igreja e as pessoas vejam a mensagem de salvação, libertação e transformação que há em Jesus Cristo. Faça um propósito com Deus de não vir sozinho semana que vem. Traga alguém com você no nosso grande culto de Natal, de celebração ao nascimento de Jesus, e nos ajude a espalhar essa mensagem de salvação e transformação. Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos cantar mais uma música.